Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas e pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a meditação da Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais, possa trazer edificação para as nossas vidas, crescimento espiritual e que possamos, ó Pai, ser quebrantados nessa noite para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar um tema que é muito importante, como todos os temas bíblicos, né? Mas é um tema que relembra o poder de Deus, né? Especialmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, com todas as obras que Ele fez, né? Especificamente, hoje nós vamos estudar sobre os milagres de Jesus, ou seja, vamos rever alguns milagres que Ele fez, né? São vários, vamos ver quantos dá para nós estudarmos hoje. Pode surgir a pergunta, né, irmão, por que estudar os milagres de Jesus? Será que é para nós pregarmos sobre um Jesus curandeiro, milagreiro, sabendo que hoje Ele pode realizar esses milagres? Nós sabemos e temos certeza que se Ele quiser realizar os milagres que Ele fez no passado, Ele pode fazer, porque Ele é Deus, né? Jesus Cristo é Deus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e eternamente Ele é o mesmo, Ele não muda. Então Jesus pode fazer todos aqueles milagres que Ele fez no passado? Sim ou não? Sim. Aí você pode me perguntar, irmão, então por que nós não vemos assim claramente esses milagres acontecendo, coisas tão espantosas como aconteceram no passado, né? Porque aqueles milagres que Jesus realizou no passado eram para dar uma mensagem para os judeus, ou seja, mostrar que Jesus realmente era o profeta esperado, né? O Messias prometido, era um enviado de Deus, que tinha sido enviado ao mundo para salvar os pecadores. Então era para comprovar a mensagem que Jesus estava repassando, compartilhando, né, a palavra dele. Então aqueles milagres foram como que sinais para os que não criam, né? Tanto que a Bíblia fala que os sinais são para os incrédulos e não para os crentes. Então aqueles milagres eram para mostrar para os incrédulos quem era Jesus realmente. E nós vamos observar no decorrer desse estudo que as pessoas ficaram assim espantadas com alguns dos milagres que Jesus realizou. Mas em Israel nunca se viu isso. E aí Jesus veio e realizou aquele milagre que nunca tinha sido visto antes. Então, comprovando assim a autoridade, a autenticidade do que Jesus estava ensinando e pregando, certo? Então, hoje nos nossos dias é muito importante nós sabermos também disso, né? Relembrarmos desses milagres de Jesus, para entendermos que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso e que nós podemos confiar em tudo o que Ele nos disse, porque olha o que Ele foi capaz de fazer no passado. Nós vamos observar todos esses milagres e o que Ele pôde fazer, coisas espantosas. Você já pensou, você chegar no cemitério e dizer assim, ei, fulano, sai daí. E a pessoa levantar do túmulo? Será que a gente já parou para pensar o que é isso, né? Aquela ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, como com um teletransporte, né? Saiu lá de dentro, bum, lá fora. Será que a gente para pensar realmente nesse poder tremendo de Jesus? Por que às vezes nós brincamos, né, com o Evangelho? Por que às vezes nós brincamos quase de ser crentes? Por que nós não levamos tão a sério a caminhada cristã? Por que nós não levamos tão a sério o Evangelho, Deus e o Senhor Jesus Cristo? Por que às vezes a gente fica meio que brincando, dizendo assim, não, eu vou para a igreja, mas né, eu tenho minhas coisas e tal, e vive um Evangelho assim meio que de faz de contas. Sabe por quê? Porque nós não entendemos na realidade quem é Deus. Nós não compreendemos, irmãos, na profundidade os acontecimentos, tudo o que aconteceu na história com relação a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente fica, às vezes, vivendo de uma maneira muito superficial o Evangelho. Porque você já pensou, você está dormindo na sua casa e de repente algum ente querido seu que faleceu há muitos anos atrás chega lá e bate na porta? Ei, abre a porta aí.
voltei para morar aqui com vocês. O que aconteceria com você? Era arriscado morrer, né? Ir para lá, do susto, né? Fulano de tal, né? Deus pode fazer isso. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Então é nesse Deus que nós cremos, né? Um Deus de milagres, um Deus que faz coisas espantosas. Que o ser humano muitas vezes não, acho que esse negócio tem muito verdade não, né? Porque é tão estrondoso que o ser humano não consegue nem acreditar às vezes. Mas ele fez. Está registrado, né? Nas Escrituras e nas histórias também, né? Então, irmãos, vamos dar início. Aqui foi só uma introdução para nós entendermos a importância, né, de por que estudarmos os milagres de Jesus, né? Para nós compreendermos o poder tremendo que ele tem de fazer coisas grandiosas. E ele faz milagres hoje, sim ou não? Sim, ele faz milagres hoje, certo? Faz muitos milagres. Qual o maior milagre que Jesus faz hoje? Salvação, exatamente. É o maior milagre de todos, irmãos. O ser humano que estava destinado rumo ao inferno, Jesus vai lá e resgata das trevas para o reino de luz. Esse é o maior milagre de todos. Transformar a vida de um ser humano. Isso é um grande e maravilhoso milagre. Quem aqui já se converteu ao Senhor Jesus Cristo sabe disso. Como era a nossa mentalidade antes de se entregar a Cristo, quais eram os nossos planos de futuro, o que nós desejávamos para a vida. E depois que entregamos nossa vida a Cristo, tudo mudou. Porque agora temos novos alvos, novos planos. Os planos que fazemos para o futuro, eles têm outros objetivos, porque têm objetivos espirituais. Hoje eu estava até comentando com a minha esposa, amor, será que vale a pena a gente fazer planos financeiros para o futuro mesmo? De fazer planos para ganhar mais dinheiro, de ter uma vida mais confortável realmente nesse mundo, ter uma vida social melhor, será que vale a pena? Comentei hoje com a minha esposa, hoje à tarde, porque a gente vê assim o mundo tão desenfreado, distante de Deus, e as coisas acontecendo de uma forma assim tão terríveis. A inversão de valores, né? Aquilo que Deus diz que é certo, o mundo dizendo que está errado. Aquilo que Deus diz que está errado, o mundo dizendo que está certo. Tem hora que a gente chega assim na vida, irmãos, refletindo nas coisas de Deus e pensa assim, não vale a pena viver nesse mundo mais. Não vale mais a pena. E por que a gente não sai daqui? Porque não chegou o tempo, né? Não chegou o tempo. Deus não chamou ainda. Então, enquanto estamos nesse mundo, temos que viver. E viver para a glória de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Então, o nosso alvo principal de vida deve ser buscar a Deus. E as coisas materiais Ele acrescenta, né? O que muitos de nós nos afligimos dia após dia, trabalhamos 8 horas por dia, quando alguns trabalham mais, né? 10, 12, 18, 20, e por aí vai, né? Atrás de ganhar dinheiro, de ter uma vida melhor, no sentido financeiro, né? Mais conforto, mais bens materiais. E será que vale a pena todo esse esforço humano para ter uma vida boa nesse mundo e negligenciarmos o eterno, a nossa vida com Deus? Será que vale a pena mesmo? Não estou desestimulando ninguém de trabalhar não, viu? Pelo contrário, nós como crentes temos que dar o exemplo de pessoas que são trabalhadoras, são corajosas, que não são preguiçosas, né? Temos que dar exemplo como crentes. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção da igreja é que esteja atento qual está sendo a sua maior prioridade. Se é o reino espiritual ou se é o reino terrestre. Esteja atento. Enquanto estamos nesse mundo, temos que trabalhar, sustentar a família, dar um conforto para a família mesmo. Isso é normal, todo ser humano tem que fazer isso. Mas não negligenciemos a esfera espiritual. Não negligenciemos a nossa vida com Deus. Vamos lá, observar alguns milagres de Jesus. João capítulo 2, versículo 6. Vamos ver desde o versículo 1. João 2 e 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado.
com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Irmãos, eu não vou detalhar as partes teológicas e tal de todo o texto, senão a gente vai passar um estudo em cada texto, né? Então, nosso alvo não é explicar a teologia de cada uma dessas referências, é mostrar os milagres de Jesus e observar o quão espantoso é cada um deles, certo? Então, algumas coisas mais teológicas aí nós não vamos tratar hoje, não é o foco do nosso estudo. Então, observe o que foi que Jesus fez. Da água, ele transformou em vinho, certo? Aí você diz assim: então pode beber vinho, né? Jesus estava lá no casamento, transformou água em vinho, então pode, né? Pode ou não pode? Né? Tem umas perguntas meio difíceis, né? Irmãos, é diferente o vinho daquela época do de hoje, né? Eu costumo até dizer, o vinho daquela época era o vinho feito de forma caseira, como aquela cajuína da região norte. Quem já bebeu aquela cajuína lá? Aquela cajuína é feita da fruta, né? Curtida ali e tal, fermentada. Hoje é feito cachaça de uva, tem até o teor de álcool, né? Teor de álcool. É tanto que eu bebo o vinho daquela época, né? Que é aquele suco de uva natural, não tem? Que vem nas garrafas. Ali é suco de uva natural. Ali eu bebo, tranquilo. Mas a cachaça de uva que é vendida nos bares aí, eu não bebo não, certo? Porque ali é a cachaça de uva, não é o vinho daquela época, é diferente, certo? Então, muito cuidado, que aí tem espertinhos que dizem: não, então posso beber, porque Jesus bebia, né? Cuidado, certo? Então, ele foi e determinou, né? Tirai agora e levai ao mestre-sala. Ele fez um milagre, transformou água em vinho e colocou para o mestre-sala provar esse vinho. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Olha que ocasião espantosa, né? O próprio mestre-sala, que é quem provava a bebida ali, antes de ser servido, ele ficou assim, impressionado. Chamou o noivo e ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior, né? Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então foi algo espantoso, né? Jesus transformou água em vinho e foi o melhor. Geralmente as pessoas fazem o contrário, serviam primeiro o bom vinho, depois o vinho inferior. E aqui ele percebeu algo diferente, né? Então os milagres de Jesus chamaram a atenção das pessoas, né? E o mestre-sala não sabia de onde é que tinha vindo esse vinho. Não sabia, somente provou e percebeu algo diferente, né? Era o de melhor qualidade. Você já pensou se a gente pudesse fazer isso, né? Parou para pensar como é espantoso? Às vezes a gente acha assim: mas só transformar água em vinho é moleza. Pega lá a garrafa de 2 litros de água e diz: Coca-Cola, agora, pum, né? Consegue? Não consegue, né? Até uma Sprite, né? Você pega a água com gás aí, Sprite, agora, consegue? Não, você faz algo parecido, mas tem que botar o limão dentro, né? Você pega a água com gás, espreme o limão, fica parecido com Sprite, mas não é Sprite, né? É algo que parece simples, irmãos, mas nenhum de nós tem poder para fazer, né? E aí Jesus tem esse poder. E olha que foi o primeiro. Olha que foi o primeiro, que aparentemente para nós pode ser algo muito simples, mas que nenhum de nós conseguimos fazer. Por isso, com relação à salvação, eu sempre costumo alertar: somente Jesus pode salvar. Por quê? Porque ele tem mais poder do que nós. Primeiro, ele nunca pecou, e ele tem poder para fazer coisas grandiosas, muito maior do que a que nós podemos fazer. Então, como é que eu vou desprezar Jesus com relação à salvação? Não, ele não pode, mas eu posso fazer por onde me salvar. Não consigo. Se não for Jesus para salvar o ser humano, nenhum outro ser pode salvar. Está aqui pelo que ele fez. Está provado. Vamos observar outro milagre de Jesus, né? Aqui foi a transformação da água em vinho. Outro é que ele curou o filho de um nobre. João 6:46.
João 6:46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aqui foi um alerta, né? Um alerta. Por que Jesus estava fazendo esses milagres? Porque muitos não acreditavam, não acreditariam em Jesus se não vissem esses sinais, esses prodígios. Foi um alerta, né? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O homem estava desesperado, né? O filho para morrer. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui foi uma atitude incrível, né? Jesus, ele não precisou chegar lá, botar a mão na cabeça, né? Fazer uma oração, né? Como alguns acham que vai chamar um crente para orar em alguém. Não, vamos orar em alguém que está enfermo lá. Acha que a gente tem que literalmente ir lá, botar a mão na cabeça, fazer todo aquele charme, né? Aquele teatro inteiro. Só funciona se for assim. Só funciona assim? Jesus não teve que ir lá, não. À distância mesmo, Jesus só disse: vai, teu filho vive. É o poder de Deus que sara, que cura, que salva. Nós podemos fazer, entre aspas, né, um milagre à distância. Não nós, não somos nós que temos o poder. Nós podemos orar a Deus e Deus realizar esse milagre. Não necessariamente nós temos que estar lá presentes, fazer toda aquela encenação, né, que alguns religiosos gostam de fazer. Não vou falar mais detalhes, né? Os irmãos sabem. Então, irmãos, Deus, ele nos dá o exemplo na sua palavra, é só a gente ficar atento. Ficar atento o que é que ele fez. Então, Jesus disse: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, enquanto o homem estava voltando para casa, os servos já estavam vindo dar o recado a ele que o filho tinha ficado bom, né? Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Né? Observe que uma é interessante. Ele, à distância, né? Jesus, à distância, disse: teu filho vive. E foi comprovado aqui que foi exatamente na mesma hora que o filho dele ficou bom, né? A hora 7ª. Que hora era a hora 7ª? Começava a contar de 6 da manhã, né? Então era 6 mais 7. 6 mais 7. 13, né? 13 horas, 1 hora da tarde. Tá bom? Só uma dica aí, né? Quando fala: foi a hora 9ª. É só somar 6 mais 9. Aula de matemática, né? Acho que a Lara tem até pesadelo, né? Quando lembra de matemática. Ela teve aula comigo, né? De matemática. 6 mais 9 é 15. Então dá 3 horas da tarde, né? Então por aí vai, certo? E creu ele toda a sua casa. Então Jesus, ele tem o poder para curar mesmo à distância. Aqui vai mostrar agora outra cura que ele realizou, Mateus capítulo 9. A cura do servo de um centurião. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos... Quem conhece os pensamentos das pessoas? Só Deus, não é não? Não é só Deus que é onisciente? Mas então por que Jesus também conhecia os pensamentos das pessoas? Porque Ele é Deus. Se só Deus conhece os pensamentos dos outros, porque só Ele é onisciente, só Deus sabe todas as coisas. Se Jesus também sabia, porque Ele era Deus, certo? E Ele é Deus. Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda?
E aí Jesus agora lança um desafio, né? O que é mais fácil? É perdoar os pecados ou realizar um milagre? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, com iniciais maiúsculos, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, ficaram perplexas, né? Glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhes, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Na ideia deles, um mestre, um homem de Deus, não podia estar comendo com os pecadores. A mente deles, dos judeus religiosos da época. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Parou por aí? Ao arrependimento. Então, essa ideia, venha do jeito que você está, beleza, você vai vir do jeito que você está para se arrepender e viver uma vida transformada, certo? Jesus não vai chamar pessoas para continuar vivendo na mesma promiscuidade, na mesma vida de pecado que levava antes de conhecê-lo. Ele chama pessoas ao arrependimento. E aí é interessante que, só um detalhe, irmãos, alguns podem pensar assim, mas peraí, os sãos não precisam de médico. Então tem algumas pessoas que não precisam de Jesus? Tem ou não? Tem não. Todo ser humano precisa de Jesus. Então por que Jesus disse isso aqui? Os sãos não precisam de médico. Aqueles que se acham sãos. Aqueles que acham que não têm pecado. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que tem pessoas que acham que não precisam de salvação. Porque acham que não tem a doença do pecado, né? Por isso que não precisa do médico dos médicos, que é Deus. Tem pessoas que acham, mas elas só acham, né? Na verdade, todos estão doentes com o pecado e precisam de salvação vinda da parte de Deus na pessoa de Jesus. Outro milagre também que Jesus fez, Lucas capítulo 5, foi sobre a pesca abundante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Será que é porque eles não sabiam pescar? Era? Não, eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles viviam daquilo. Mas naquela noite eles tinham passado a noite inteira tentando pescar e não pegaram nada. Aí ele, mas sob, debaixo da tua ordem, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, virar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro reconheceu que Jesus não era um ser humano qualquer. E aí, aqui, irmãos, nós entendemos uma grande lição. Primeiro, o milagre que ele fez. Como é que Jesus... Os caras passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Aí Jesus disse, lança a rede ali, ó. E aí vai lá e pega as redes quase se rompendo, deu para encher os 2 barcos. Dá para imaginar o que é isso? Os peixes obedecem à voz de Jesus.
Não é para imaginar? Você já chamou um peixe para dizer assim, peixinhane, vem cá, né? Não vem, né? Mas Jesus manda, vai lá até onde eles vão lançar as redes. E eles lançam a rede, pum, em cima dos peixes. Isso é incrível, irmãos. Ele tem poder sobre a natureza, sobre os animais. Ele faz o que ele quer. E outra lição que nós vemos aqui muito importante é o reconhecimento de Pedro. Quando Pedro viu esse milagre acontecendo, ele disse, não pode esse homem ser um qualquer, não. Ele se prostrou aos pés de Jesus. E ainda se achou indigno de estar na presença dele. Que olha, eu sou um pecador. Se reconhecendo como se Jesus não tivesse pecado. Retire-te de mim, porque eu sou um pecador. E às vezes, nós queremos tratar Jesus como se fosse um mano da gente, né? Mano, ei mano. Né? Jesus não é um mano. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Nós temos que tratá-lo com o maior respeito. Olha o poder que Ele tem de fazer as coisas. Então a gente tem que ter respeito para com Deus, para com a pessoa de Jesus. Porque Ele pode simplesmente fazer o que Ele quiser com a gente. O que Ele quiser. Será que Ele pode tapar a nossa visão? Assim, agora, pum. Pode. Ele pode fazer a gente perder a voz? Pode. Pode fazer a gente perder a vida? Pode. Ele pode fazer o que Ele quiser. Então nós temos que ter respeito para com Ele. Olha o que Pedro fez. Prostrou-se aos pés de Jesus e não se achou digno de estar na presença dele. É uma grande lição para nós. Vamos observar agora outro milagre de Jesus, que é com relação ao poder que ele tem sobre os espíritos malignos, né, que tem várias passagens que falam que ele expulsou demônios. Mateus 8 e 28. Mateus 8 e 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Vieram-lhe ao encontro, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Observe que ninguém podia nem passar por aquele caminho onde os homens estavam. E tão furiosos que eles eram, né? Ou seja, poderosos, impedir as pessoas de passarem. Eles vieram até Jesus e reconheceram quem era ele. Ó Filho de Deus. Até os demônios reconhecem quem é Jesus, que ele era Filho de Deus. E eles têm medo de Jesus. Olha a pergunta que eles fizeram. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Onde é que os demônios serão atormentados? No lago de fogo, no inferno. Então é como se os demônios tivessem assim, você vai lançar nós no lago de fogo lá antes do tempo, né? Olha o medo que eles têm. Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam. Rogar, irmãos, tem um sentido de implorar. Os demônios imploraram a Jesus. Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. O que é que vocês entendem com esse versículo? Eles se renderam ao poder de Cristo, irmãos. Se nos expele, ou seja, se o Senhor quiser nos expelir, então nos mande para os porcos. Eles sabiam que não tinham poder para confrontar Jesus, para bater de frente, para resistir ao poder de Cristo. Eles sabiam que se Jesus dissesse, sai daí, eles tinham que vazar, sair fora. Então eles já se rendem logo ao Senhor, está rogando, implorando, se o Senhor vai nos expelir, manda para os porcos, né? E quando você implora a alguém, você implora com autoridade ou com humildade? Né? Jesus, eu estou mandando, viu? Manda nós lá para os porcos, viu? É assim que se implora, se roga?
Não, irmãos, é com humildade. É como se ele estivesse aqui se humilhando, os demônios se humilhando a Cristo, rogando, implorando. Senhor, se o Senhor vai nos expelir, nos mande para os porcos ali. Quase que botar aí, por favor, né? Os demônios, irmãos, respeitam a Cristo. Eles sabem o poder que Jesus tem. E nós, seres humanos, às vezes faltamos muito com respeito a Cristo. Nós não respeitamos Ele. E você sabe em qual é a situação que nós podemos demonstrar mais respeito a Cristo? Essa pergunta é complicada, né? É quando nós estamos sozinhos, que ninguém está vendo. São naqueles momentos que nós estamos sós. Papai não está vendo, mamãe não está vendo, marido, mulher, os filhos, ninguém está vendo. O pastor não está vendo, né? E a gente acha que pode fazer as coisas porque ninguém está vendo. Nesse momento é o que nós provamos que realmente respeitamos a Cristo. É quando ninguém está vendo e nós temos a consciência de que Deus está vendo. E nós não fazemos as coisas erradas. Nesse momento nós provamos que realmente respeitamos ao Senhor Jesus. E aí Jesus, pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada de porcos, né, se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram. Então eles observaram, né, os homens daquela cidade, fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que aconteceram aos endemoniados, né, o que foi que aconteceu com eles. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Eles ficaram com medo, irmãos. Isso é uma coisa espantosa. Os endemoniados ali obedecem ao que Jesus diz e ainda vão para os porcos e matam todos os porcos precipitados lá no mar. Isso é algo espantoso. O povo foi com medo. Pediu para ele se retirar. Não, sai daqui. Um negócio desse, né? Quase que nem Pedro. Senhor, retire-te de mim, né? Que eu sou o pecador. Jesus fez coisas espantosas, irmãos. Vamos para outro texto agora, Mateus capítulo 9, verso 32. Mateus 9, 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe conduzido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Lembra do que eu falei na introdução? E Jesus fez coisas tão espantosas que o próprio povo reconheceu que nunca tinha sido feito aquilo. E em Israel nunca se presenciou aqueles fatos. E Jesus fez coisas que nunca se tinha visto. Nunca se viu isso. E Jesus foi lá e fez. Mateus 15 e 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A filha lá da mulher estava endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus faz um teste com a mulher, certo? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está testando essa mulher, certo? Mostrando aos discípulos uma fé genuína, que não é simplesmente o fato de vir da linhagem de Abraão, que a pessoa vai receber a bênção só se for lá da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, do que foi circuncidado, e aquele negócio todo, daquela tradição judaica. Então Jesus aqui está colocando a prova e dá a lição aos discípulos, como é uma fé verdadeira. E Jesus sabe de tudo, ele sabia que a mulher ia se comportar daquela forma. Então observe o que aconteceu, né? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Ela entendeu, tá bom. Primeiro os filhos, né? Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela se humilhou
E ela confiava no Senhor. Demonstrou uma confiança de que só aquelas migalhas das bênçãos de Deus já poderiam abençoar muito ela, resolver o problema dela. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, ela demonstrou a fé verdadeira em Cristo e assim alcançou a sua bênção. E nos dá aí esse exemplo. Não são apenas os judeus que podem receber as bênçãos de Deus. Deus abençoa também os gentios. Sabemos que existem bênçãos específicas para o povo judeu, né? E essas não são para os gentios, são para os judeus. Mas Deus também tem bênçãos, né? As migalhas. Tem bênçãos para os gentios também. E essas migalhas, que ao nosso ver, assim, pode parecer algo muito humilhante, né? Mas olha o tamanho da bênção. A mulher estava com a filha endemoniada e ela foi curada pelas migalhas. Será que as migalhas de Jesus são muita coisa ou pouca coisa? Vocês já viram algum endemoniado? Não? Ninguém viu, né? Já viu? É terrível, viu? Não queiram ver, sabe? Não queiram ter essa experiência, não. Eu já vi lá em Catarina, na época eu trabalhava lá, de vendedor, né? E é triste, viu? É triste. O semblante da pessoa é algo terrível, certo? Então, só entende um pouco mais o que é isso quem já passou por isso. Nessa família lá aconteceu um caso que a filha estava endemoniada, vivia trancada num quarto lá, e aí a mãe dela era minha cliente, né? E a gente orou e tudo com ela. A gente não podia entrar no quarto, porque ela estava trancada, né? E aí nós oramos e tudo. E quando foi numa outra viagem que eu fui, eu levei uma Bíblia, né? Que eu aconselhei eles a ler a Bíblia, a orar e pedir a Deus, né? Aí eu levei uma Bíblia, eu dei a Bíblia de presente para eles ficarem lendo a Bíblia para a filha, para afugentar os espíritos malignos, né? E quando eu cheguei na casa, eles falaram sobre esse negócio de rezador e tal, que tinha um rezador na época, no interior lá, e eu aconselhei eles, não vá, né? Não procurem, porque isso não é de Deus. Leiam a Bíblia e orem, peçam a Deus que vai ser resolvido. Deus tem poder para realizar milagres. E eles teimaram, né? Levaram a menina lá para o rezador e tal. Eu não estou julgando eles, porque era o que eles criam, né? Não acreditaram no que eu falei com base bíblica, acreditaram nos costumes, né? Na tradição dos homens. Quando eu cheguei lá na outra viagem, levando a Bíblia, o demônio tinha passado para a mãe. E aí eu encontrei o marido, né? Foi mesmo quando eu cheguei, ela estava saindo, a mãe estava saindo, já endemoniada, estava indo para o rezador, né? E ela, com um semblante bem pesado mesmo, e montou na moto e saiu. Aí eu fui falar com o esposo, né, dela, aí ele disse, né, que tinha passado para a mãe. Aí eu entreguei a Bíblia, orientei como fazer e tudo mais e saí, né? Eu não tive mais contato assim. Mas a gente observa o quanto é terrível, né? Eles pararam de negociar lá e tal, e a gente não atendeu mais, né? E quem tem isso, irmãos, dentro de casa, uma pessoa endemoniada, sabe o alívio que é esse demônio sair, né? Então, para nós pode não ser muita coisa, né? A gente lê assim a história e às vezes não atenta para os detalhes e pensa assim, não, só expulsou o demônio. É um tormento muito grande. Eles me contavam a história lá da menina, eles me contando que às vezes dava fé, a menina estava no cemitério, ao meio-dia, deitada em cima dos sepulcros das covas lá. Teve uma vez que o demônio ia matar ela afogada. Ela já estava lá na beira do açude, e entrando dentro d'água, aí foi que um vaqueiro viu, né? Aí achou estranho a menina, uma hora dessa, entrando dentro d'água. Aí foi e gritou por ela, ei menina! Aí foi que o demônio saiu e a menina tornou. O que você está fazendo aí? Ela, não sei não. Aí ele conhecia a família, né? Foi e levou para casa. Então só sabe o tormento, irmãos, quem tem, viu? Quem já passou por essa experiência. Então para nós pode não parecer grande coisa, mas para quem já viveu isso, é terrível.
né? Se tem uma pessoa atormentada por espíritos malignos. E aí, os irmãos já podem aprender com isso, né? Qual o remédio? Se caso eu me deparar com alguma coisa desse tipo algum dia, será que eu tenho o poder de chegar lá e dizer, eu ordeno agora que você saia? Nós não temos, irmãos. Esse poder vem de Deus, certo? Precisa de consagração, precisa de orar a Deus, entregar a Ele, e Deus, Ele pode expelir os demônios. Vocês observaram aqui que eles mesmos já têm medo. Já vão todos rogando, suplicando, opa, Senhor, cuidado aí comigo, né? Para não me jogar no lago de fogo antes do tempo. Eles sabem o lugar deles, por causa da rebeldia deles. E só quem pode com eles é Deus, porque os demônios ele têm poder. Eles têm poder. O diabo ele tem poder para se transformar em anjo de luz. Então, qual é o nosso refúgio? Qual é a nossa proteção diante desses espíritos malignos que estão soltos por aí? Qual é a nossa proteção? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Quem nos guarda e nos protege desses espíritos malignos é Deus. Então, a nossa confiança deve estar em Deus. Mateus 17 e 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Os demônios, eles humilham, irmãos, eles tentam matar a pessoa. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, cuidado, se você for deparado algum dia que for convidado por alguém para ir tratar de uma pessoa que está endemoniada, não vá pensando que você tem o poder de fazer isso. Os discípulos não puderam. Os discípulos que andavam com Jesus. Então, por aí você já tira o quanto o inimigo ele tem poder. Então, só quem tem mais poder do que o inimigo é Deus, não somos nós. Então, nós oramos, lemos a Bíblia e deixamos a palavra de Deus afugentar os espíritos malignos. Não somos nós que temos o poder de fazer isso. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Agora, Jesus tem autoridade para dizer, venha cá. E Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, Jesus ele tem uma autoridade. Não é que ele diz, vai embora, tem que ir embora. Não tem conversa, não. Vamos observar agora a cura da sogra de Pedro. Com esse texto nós vamos concluir a mensagem. Mateus 8 e 14. Mateus 8 e 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Quem já sentiu uma febre grande? Já sentiu? Tem coragem de fazer alguma coisa? Fica esmurecido, não fica? Fica esmurecido. A febre grande deixa a pessoa esmurecida, de cama. E aqui ela estava com a febre, né, grande, ardendo em febre. E Jesus tomou pela mão e a febre foi embora. E ela se levantou e já foi servir. Então, irmãos, nós observamos o quê? Que Jesus ele realizou muitos milagres. Aqui nós não discorremos nem a metade, viu? Nem a metade dos milagres que estão descritos aqui para a gente estudar. E você já observa o quanto que Jesus fez, né? Quanto de poder ele tem para fazer as coisas. E nós precisamos confiar nele e acreditar que ele tem o poder para fazer e não nós. Não somos nós que temos o poder, ele é que tem. O que ele quer de nós é a dependência dele. Ele espera que nós confiemos nele. Por quê? Porque ele sabe cuidar de nós. Nós sabemos nos curar de uma febre? Eu vou lá no médico, né? Ele passa os remédios e tal, e a gente fica lá pelejando. Mas com Jesus, se ele quiser, é só assim, ó. A gente sabe se livrar de um espírito maligno? Tem poder para isso? Não, mas Jesus chega lá, ó, vai embora. E tantas e outras coisas que ele tem poder para fazer. Então, irmãos, o melhor para a nossa vida é confiar nele. É confiar em Deus, no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida nas mãos dele e deixar ele nos guiar, deixar ele cuidar de nós. É a melhor decisão que nós tomamos na vida. Não é nós querermos ser sabidões demais e
levar a vida do nosso jeito. É melhor nós aprendermos de Deus, como Ele quer que nós vivamos, e nós vivemos de acordo com a vontade dEle. Vai ser muito melhor para nós. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem, então Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos orientar da maneira certa, Ele vai nos ensinar como agir corretamente para o nosso bem. Ele vai nos proteger, nos livrar do mal, do inimigo, de cairmos em tentações, se assim nós o buscarmos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela graça do Senhor em nossas vidas. Nós pedimos perdão por nossos pecados, nossas fraquezas. Sabemos que o Senhor é quem tem poder para fazer tudo o que o Senhor quiser, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Pedimos, ó Pai, cada dia humildade, quebrantamento, para não fazermos o que nós queremos, mas fazer o que o Senhor quer, porque o Senhor quer sempre o melhor para nossas vidas. E possamos, Pai, aprender a nos refugiar sempre em Ti, confiar no Senhor, entregar nossas vidas sempre em Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante da noite, a Tua proteção e o Teu cuidado, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, que Deus os abençoe.